Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, né? Seguir aí com os vídeos das estratégias para day trade. Hoje eu vou falar sobre o Gift. O Gift ele é um pouco diferente do Trap, né? Nós já mostramos o Trap no vídeo anterior. E o Gift ele vai ser um pouco diferente. Lembrando também que essas estratégias podem ser usadas em qualquer ativos para day trade. Tá? Pode ser usado nas ações, no mini índice, no dólar, mas eu aconselho usar elas nas ações, porque nas ações, isso de acordo com as minhas análises, tá, dos meus trades, nas ações a assertividade dela é muito maior. Tá? A assertividade nas ações do Gift é mais de 70%, tá? No mini índice ela baixa para 58%, 55%. Tá? Então eu aconselho usar ela nas ações, que vocês vão ter um resultado aí muito melhor, tá certo? Então vamos lá, né? Vou explicar para vocês agora o que seria o Gift. O Gift, ele é uma estratégia, depois, digamos que o ativo ele vem numa consolidação, como está aqui no caso, tá nessa consolidação. O que nós vamos fazer? Ele vai vir aqui com deixa eu só trocar esse fundo, que daí fica mais fácil de ver. Aí, agora sim fica mais fácil de ver os desenhos. Então o Gift, digamos que o mercado vem aqui numa consolidação, né, e depois ele faz um candle mais forte aí de força. Tá? O que seria o Gift? O Gift seria o candle seguinte a esse, tá? Isso no gráfico de 10 ou 15 minutos, são os gráficos que eu uso. Tá? O Gift seria, ele fez esse movimento aqui mais forte, né, um candle mais forte, e o candle seguinte, tá? Ele faz um candle aí, pode ser negativo, pode ser positivo, tá? Mas é um candle que segura, tá? Ele não é um candle de continuação de movimento, ele é um candle onde a volatilidade dele fica menor, tá? Então ele fica preso aqui nessa região. A gente até pode traçar a região aqui de Fibonacci. A gente pode ver aqui, ó, que no Fibonacci, nesse desenho, ele fica dentro do primeiro terço aqui da região de Fibonacci, tá? Ele trabalha aqui nessa primeira região, nesse primeiro terço aqui, né, do candle anterior. Tá? Então o que seria? Ele faz um candle de força, o candle seguinte segura, né, seria um respiro do mercado, e o candle seguinte, tá, ele faz esse movimento. Tá? Então ele continua o movimento anterior, tá? Então ele faz um movimento de força, saiu da consolidação que ele estava antes, faz esse movimento de força, o candle seguinte dá uma respirada, e o terceiro candle ele dá esse movimento aí de força, tá? A entrada tem que ser no próximo candle, tá? No terceiro candle, não pode ser no quarto, no quinto, tem que ser no terceiro candle, tá? Depois desse movimento aqui que o mercado deu uma segurada, uma respirada, tá certo? Então vou mostrar para vocês agora onde seria a nossa entrada. A nossa entrada seria então aqui assim. Opa, peguei o errado. Nossa entrada seria aqui assim. Tá? No terceiro candle, sempre lembrando no terceiro candle, e o nosso stop ficaria um tique aqui abaixo. Tá? E o nosso alvo, né, sempre pegando a projeção aqui de Fibonacci, seria, pegando aqui a projeção, seria 100% desse movimento projetado aqui na nossa entrada. Tá? Então 100% aqui do movimento, o nosso alvo ficaria aqui embaixo, aqui em cima, tá certo? Então nós teríamos um stop desse tamanho, né, um stop aqui nesse caso aqui, nesse desenho que eu fiz, o nosso stop seria de 0,2, tá? E o nosso alvo aí a gente teria um alvo de 1,39, tá? 1,4. Tá? Então vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, tá? Aqui no gráfico, tá? Alguns exemplos que já ocorreram. Nós temos aqui então na B3SA3, tá? Nós vemos aqui, ó, que o mercado vinha caindo, tá? Fez essa consolidação, ficou meio lateral, ele faz esse movimento de alta e logo em seguida ele deixa aqui um movimento aqui que o mercado deu um respiro para depois seguir o movimento. Então o que nós fazemos? Tá? Nós pegamos a nossa projeção, nós vamos projetar essa candle aqui, projetando na altura onde nós vamos entrar. A nossa entrada ficaria então acima do candle vermelho, tá? Então ficaria aqui assim nossa entrada. Nosso stop ficaria um tique abaixo aqui do candle vermelho, tá? Então o mercado fez esse movimento aqui e depois foi lá e rompeu lá para cima. O alvo ficaria aqui no 100%, então a gente pode ver que ele foi lá e pegou nosso alvo aqui no 100%. Tá? Claro que eu prefiro sempre operar quando a média de 8 está para cima da média de 80,
tá? Que daí nós temos uma direção aí, uma tendência um pouco mais clara, tá? Mas ele funciona tanto como se for para baixo, claro que daí a assertividade dele pode diminuir um pouco. Se eu operar somente quando a tendência estiver mais clara, né, a média de 8 acima da média de 80, a nossa assertividade vai ser muito maior do que quando nós operarmos nesses momentos que a média também fica brigando, né, para ir para cima ou para ir para baixo da média de 80. Tá? Então seria assim, deixa eu mostrar mais uma vez. Tá? Então nossa entrada ele faz esse movimento de força. Tá? A entrada então fica aqui acima do candle vermelho, tá? Um tick acima do candle vermelho, o stop um tick abaixo do candle vermelho, tá? E o alvo 100% aqui do candle que ele fez anterior, que era de força. Ok? Vou mostrar para vocês mais um exemplo. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui assim, ó. Aqui mais um exemplo. Tá? Aqui, ó. Ele vem aqui nesse movimento. Aqui a gente pode ver que a média de 8 está para cima de 80, então é um sinal mais claro aí de uma tendência de alta. Tá? E ele faz um movimento. Tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso stop, nosso gatilho de entrada vai ser um tick acima da média do candle vermelho. O nosso stop, um tick abaixo da média do candle vermelho. Tá? E o nosso alvo, nós vamos pegar a projeção de Fibonacci, vamos traçar esse candle todo, tá? Projetado na nossa entrada. Tá? O nosso alvo ficaria aqui em 100%. Tá? Então nós teríamos aí, de novo, um stop de 0,3 para um gain de 1%. Certo? Então, esse é o GIFT. Tá? Mostrar alguns outros casos para vocês. Tá? Um outro caso que pode ser utilizado, tá? Como a gente vê aqui que ele vem puxando todo esse movimento aqui para cima, o que a gente pode fazer? Nós poderíamos pegar desde esse movimento aqui que ele começou a vir para cima, tá? Do candle, sempre dos candles positivos, tá? Então, desde esse aqui até esse aqui, projetado na nossa entrada, tá? E o alvo ficaria aqui então também em 100%, tá? Aqui o nosso alvo ficaria então com um pouquinho mais de 1% ali, 1,16%. Ok? Então, esse é o GIFT. Aqui na JBS a gente tem mais um caso que deu esses dias também. Tá? Aqui na JBS eu vou mostrar para vocês um caso que deu errado. Tá? É bom mostrar também que ele tem stops. Tá? Então a gente pode ver ó, que ele vem aqui nessa consolidação, né? E depois ele ganha na abertura aqui. Também lembrando que é bom operar sempre mais perto da abertura, tá? Ele dá em qualquer parte do dia, mas eu prefiro operar ele na parte da abertura do mercado, que é onde tem mais força, tá? Onde as pessoas, os grandes players estão operando mais, né? Estão se posicionando com mais força, então eu prefiro operar ele na parte da manhã, principalmente na hora que o mercado abre, tá? Então aqui a gente vê um caso, tá? Que foi numa abertura, ó, ele já abre com gap, faz esse movimento aqui de força e logo em seguida deixa um GIFT. O que a gente faz? A nossa entrada então, um tick acima aqui do... Opa, deixa eu tirar o imã. A nossa entrada, um tick acima aqui do candle vermelho. O nosso stop, um tick abaixo do candle vermelho. Tá? E aqui a gente vai ver que ele ativou a nossa entrada, né? Deu o gatilho, o nosso alvo. Vamos pegar aqui a projeção de Fibonacci. Nós vamos pegar esse alvo todo, poderíamos puxar todo esse movimento aqui. Tá? Eu costumo puxar apenas do candle anterior. Tá? E vamos projetar na nossa entrada, o alvo ficaria aqui em 100%, tá? Mas a gente pode ver que ele até chegou aí, mas antes de ele veio nos estopar. Tá? Então, ele foi lá, ativou o gatilho, tá? Então a gente entrou na operação, só que logo em seguida ele veio e acabou nos estopando. Tá? Então aqui a gente teve um stop de mais ou menos aí uns 0,5%. Tá? Então a gente pode ver que ele sempre vai dar stops pequenos para alvos bem grandes. Tá? Ele até chegou aí ó, depois no alvo, a sacanagem que o mercado fez, né? Acabou indo lá no alvo depois, mas acontece, tá? Por isso que é bom a gente ter os nossos stops ali. Tá? Stops vai ser sempre pequeno, para um alvo aí sempre bem maior que o nosso stop. Tá? Mais um exemplo aqui, aqui a gente pode ver ó, numa operação aqui também no começo da manhã, tá? O mercado abriu aqui vindo para baixo, depois ele faz esse movimento aqui de força, tá? E deixa um outro candle aqui, o candle vermelho, que eu chamo de respiro, tá? Nossa entrada então fica, tirar o imã de novo. Nossa entrada então fica um tick acima do candle vermelho, o stop
um tique abaixo do candle vermelho, tá? Acionou o gatilho, né? Então acionou a nossa entrada. O que nós vamos fazer? Vamos projetar o Fibonacci para ver aonde que vai ser a nossa saída. Então pegamos todo esse movimento aqui verde, projetamos aqui na nossa entrada, tá? Então o movimento ali 100% seria o nosso alvo, foi lá e deu 100% aí da operação. Aqui de novo, nosso stop seria de 1,2, tá? E o nosso gain foi de 2,09. Então, nosso gain, né, nosso alvo sempre vai ser bem maior do que o nosso stop, por isso que é uma estratégia que a longo prazo dá um ótimo resultado. Tá? Uma outra maneira de levar o stop, tá? A gente pode, para não ter um alvo, tá? Quem não quer deixar alvo, pode levar o stop da seguinte maneira. Tá? Nós começamos então aqui, tem que tirar o imã de novo. Agora sim, tá? Então nós começamos aqui, né? Nossa entrada foi aqui. O stop ficaria aqui embaixo, um tique abaixo. O que a gente pode fazer? Daí vai de cada um, tá? É bom vocês fazerem backtests para ver que cada um se adapta aí melhor e qual que é o melhor resultado, tá? A cada candle formado, vocês podem levar o stop para baixo desse candle, tá? Então aqui, olha, a gente começou aqui, ele terminou esse candle, acionou nossa entrada, fechou esse candle, nosso stop vai para baixo do candle, tá? Depois ele fazer esse movimento, então nosso stop vai para baixo desse candle, tá? Ele deixa esse movimento, o stop vai para baixo desse candle, tá? E aqui assim ele teria nos estopado, tá? Nesse candle aqui ele teria nos estopado, a gente teria aí recebido então, o nosso alvo teria ficado em 1,6%, tá? Outro jeito que a gente pode fazer, tá? O nosso stop que a gente começa aqui, a cada 2 candles formados, a gente levanta o nosso stop, tá? Então, ele fechou esse candle, a mínima dos 2 candles, tá? A mínima dos 2 últimos candles. Então, ele fechou esse candle, né? A gente mantém ele no mesmo lugar. Ele fechou esse candle, nós passamos aqui, então, para a mínima desse candle aqui, que é a mínima dos 2 últimos, tá? Fechou esse candle, nós já levamos o nosso stop aqui para cima, tá? A mínima desse e a desse, então é aqui embaixo. Tá? Agora fechou este candle aqui, a mínima já vai lá para cima, a mínima fica aqui embaixo. Tá? Daí ele fecha esse candle, a gente não mexe, a mínima continua sendo desse. Tá? E daí aqui, assim ele vem e nos estopou. Tá? Então isso é quando, para pegar uma tendência um pouquinho maior, né? Quando o gráfico, o preço se movimenta mais, né? Dá aquela explosão, pode dar um bom resultado também. Eu prefiro ter um alvo de 100%, tá? Eu pego, saio lá. Eu uso esse movimento aqui também. Tá? Eu uso o meu stop, eu vou movendo a cada candle que ele anda, tá? Só que o meu alvo eu não mudo, tá? O meu alvo sempre fica em 100%. Então se ele for lá e estopou aqui embaixo, tá? Eu saio no stop. Se ele for lá e me tirou no gain, saio no alvo lá no gain, tá? Isso também é para ajudar a diminuir o meu stop, tá? Digamos, deixa eu pegar um exemplo aqui na JBS. Aqui ele não pegou, deixa eu ver se eu consigo achar um outro exemplo. Aqui, ó, aqui nós temos outro gift, tá? Aqui a gente pode ver que ele andou, né, fez esse movimento aqui de alta e deixou uma entrada. Então nossa entrada seria acima aqui desse candle vermelho, o nosso stop ficaria abaixo do candle vermelho, tá? E o nosso alvo 100% da projeção do candle verde, que é o candle que ele formou, tá? Projetado aqui onde nós entramos, tá? Então a gente vai ver que antes de ir no alvo, tá? Ele veio aqui e estopou. Só que o que a gente pode fazer para diminuir o nosso stop, tá? Assim que ele fechou esse candle, o candle seguinte, tá? Ó, então assim que ele fechou o candle seguinte, a nossa entrada então foi aqui, né, acima do candle vermelho, nosso stop estava aqui embaixo, ele veio, acionou nossa entrada, então, e fechou esse candle. O que a gente pode fazer? A gente passa nosso stop aqui, então a gente diminui o tamanho do nosso stop, tá? Ele teria nos estopado, tá? Depois até ele chegou aí lá no alvo, tá? Mas primeiro ele teria nos estopado, só que a gente diminuiu aqui o nosso stop, tá? O nosso stop ficou bem menor do que no começo. O começo ele ficaria aí em torno de 0,3%, aqui nós diminuímos, ele ficou em 0,2%. Tá? Então pode ir passando o stop assim, tá? Digamos que ele não tivesse pego aqui, a gente poderia ir
e diminuindo, tá? Botando o nosso stop atrás dos últimos candles até ele chegar lá no alvo ou pegar aqui primeiro o nosso stop, tá? Digamos que nós tivéssemos com o stop aqui atrás desse último candle aqui, ele teria nos estopado aqui praticamente no 0 a 0, tá? Teríamos tido um ganho aí pequeno, mas depois ele teria ido no nosso alvo, tá? Então, o mexer o stop é muito relativo, é bom fazer backtests para ver o que você se adequa melhor, se é melhor fazer o trailing stop, né, que é movimentar o stop, ou se é melhor deixar o stop parado, né, esperar que ele vá no alvo ou que vá no stop, tá? Então, isso eu tenho que fazer os backtests aí com vocês, para vocês verem o que vocês se adaptam aí melhor, tá certo? Mas esse é o GIFT, tá? É um movimento grande de força. O candle seguinte é um candle de respiro, tá? Um candle que não tem muita volatilidade, tá? E daí a entrada seria sempre no candle seguinte, ou seja, no terceiro candle, tá? Que ele rompe, continuando o movimento aí de força. Entradas melhores sempre quando a média de 8 está acima da média de 80, tá? A gente pode pensar também na venda, só que daí a média de 8 para baixo da média de 80, ele faz um movimento para baixo, faz um respiro e depois segue o movimento para baixo, também daria uma entrada na parte da venda, tá certo? Sempre lembrando que a melhor entrada é mais no começo da manhã, onde o mercado aí tem mais força, tá? Mas ele acontece em qualquer momento do dia, em qualquer ativo, tá? Também pode ser operado, mas sempre lembrando que eu prefiro aí nas ações, porque as ações, a assertividade dele tem sido melhor, tá certo? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, isso dá uma força enorme pra gente. Esse foi o GIFT, mais uma estratégia aí para day trade, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo.